Só dos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, é uma grata alegria para mim estar voltando aqui depois de tantos anos. Eu acho que tem o que, Giovanni? Por volta de uns 9, 10 anos que eu vim aqui. Tem muito tempo, irmãos. Tanto que eu nem lembrava o caminho, não lembrava nem como que era a igreja, porque faz bastante tempo. Eu tinha até cabelo, irmãos, quando eu vim aqui. E eu vim aqui com um bongô, Giovanni. Você lembra? Tinha muita vontade de participar de um grupo de louvor, irmãos. Vou contar rápido aqui. E aí, meu Deus, eu preciso participar do grupo de louvor. E aí o Giovanni já tocava violão. A gente congregou muito tempo junto. O Giovanni é esposo da minha prima Sandy. O Giovanni é esposo da minha prima Sandy. Eu sou primo do Valdemir também. E a gente se conhece há muitos anos, congregamos junto. E ele tocava violão na antiga igreja, e o pessoal tudo tocando, e eu ali no começo da caminhada. Preciso fazer alguma coisa para Deus, né? Comprei o contrabaixo, não consegui tocar, passei a preço de banana um baixo, o maior caro que eu paguei, pastor. Peguei um bongô, caiu aos pedaços. Porque eu queria oferecer uma coisa para Deus, e aí vim para cá com o bongô. Porque, irmãos, o importante não é como, mas é a vontade. Eu congreguei um tempo um ministério riquíssimo ali em Arujá. Hoje não estou mais lá. Foi um aprendizado muito grande lá. Aprendi muito lá. Só que era profissionalismo mesmo. Era professor de música profissional. Era tudo que vocês imaginaram bom assim. Mas muitas das vezes eu não via a vontade que eu vi aqui hoje. E o que para Deus importa não é o dinheiro, não é o profissionalismo, não é a sua voz ser bonita, não é a minha voz ser fina como pregador. Eu queria ter a vozona do pastor Trovão pregando, mas não tenho. Mas é a vontade que você faz para as coisas para Deus. Então fico feliz de estar aqui. Depois fui indo, arrumei um teclado e hoje um tempinho. Não sou o Roberto Marinho no teclado, mas a gente arranha. Irmão, sem mais delongas, abra a Bíblia nessa série lindíssima sobre arrependimento. Agradeço o pastor Edson, que eu também conheço um bom tempo. Já vi ele ministrando quando ele ia na Amor e Vida, né? Fico feliz, irmão. Pastor Edson. Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos. Amém? O endemoniado de Gadara, ou o endemoniado gadareno. Eu quero que vocês tenham um pouquinho de paciência com o pregador, que a gente chega lá, irmãos. Aparentemente não é um texto muito sobre arrependimento não, mas a gente vai chegar lá, amém? E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam-lhe, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000.
e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que tinha acontecido sobre o endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogavam-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Se atenta neste versículo, irmãos. 19. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E os irmãos podem se assentar, amém? Irmãos, nas minhas ministrações eu não costumo ler tanto, mas se faz necessário. Se você puder até ficar com a Bíblia aberta no capítulo para ir acompanhando, mas é necessário para que a gente venha entender melhor a história. Por isso que eu li o capítulo inteiro. É uma história muito conhecida. Talvez se você não conhece ela na sua totalidade, você já ouviu falar sobre essa história. E essa história, irmãos, para que acontecesse, Jesus precisou romper algumas barreiras. Para que Jesus chegasse em Gadara, não foi tão simples. Porque existia, primeiramente, o fator cultural. O fator religioso. Gadara, hoje ficaria localizada na Síria. Não ficava nos domínios de Israel, não ficava em Cafarnaum, não ficava ali próximo a Israel. Era uma viagem um pouco longa, pastor Edson, para que Jesus pudesse chegar em Gadara. E o fator religioso era meio complicado. Para os irmãos terem uma noção. Para os judeus criam ovelha. Em Gadara criava-se porcos. Era uma cidade muito endemonizada, era uma cidade muito atribulada. Jesus precisava romper essa barreira de chegar em Gadara. Não fosse só a barreira cultural, religiosa. Jesus chama os discípulos, entra no barco, existia outra barreira. A viagem era longa, pastor. Jesus já estava pregando muito. Os milagres já estavam acontecendo em Israel. Jesus já estava ficando bastante conhecido pelos milagres, pelos feitos. E Jesus estava cansado. Provavelmente pregou bastante. Pegou os barcos, ele e os discípulos. Num capítulo antes disso, dessa história do capítulo número 5, Jesus enfrenta uma tempestade. Tempestade qual quase ia afundando o barco. E a gente percebe quando a gente lê que não era uma tempestade comum, porque existe dois tipos de tempestade que a Bíblia relata. Uma que Jesus vai por cima do mar, e ali Jesus fala: acalma-te. E nessa outra tempestade do capítulo número 4, Jesus ele fala para a tempestade: eu te repreendo. Por quê? Com certeza o mundo espiritual viu que Jesus iria chegar em Gadara. E quando Jesus chega num lugar, as coisas mudam. As coisas acontecem. E eu pensando, pastor e igreja, irmãos, poxa, que sono profundo era esse, que o barco quase afundando e Jesus não acordava? Eu não sei, talvez alguém aqui já andou de barco em alto mar ou pescou, eu nunca. Mas eu acredito que sem tempestade nenhuma já deve ser aquela chacoalhação terrível, aquele enjoo. Irmãos, imagine uma tempestade que o barco quase estava afundando e Jesus dormindo. E chega à conclusão que Jesus estava dormindo, irmãos, porque Jesus tinha o controle da situação. Vou dar um exemplo. Já foi aqui em alguma casa com um cachorrão bem grande, até uma placa: cuidado, cão bravo. E aí você vai, bate palma e a pessoa fala: não, pode entrar. Aí você olha assim: rapaz, vou entrar não, né? Não, pode entrar, ali não morde, não, pode entrar. Por quê? Porque
é o dono da situação. Porque quem é o dono da situação consegue descansar. Então eu vim aqui hoje para falar de arrependimento, que a gente vai chegar lá, mas para falar para você descansar o seu coração nessa noite. Porque Jesus está a caminho de Gadara e as coisas vão mudar. Jesus chega em Gadara, irmãos. Capítulo número 5, ele chega. Rompe a barreira cultural. Rompe a tempestade e chega. Chega num lugar sombrio. Chega num cemitério. À margem da praia de Gadara existia um cemitério. Um lugar onde é o fim. Onde é o fim da vida. Onde é o fim do ser humano. Um lugar triste. Um lugar que não era para aquele homem estar ali. Ali é só para quem está morto. Por quê? Porque a população de Gadara colocou ele no final. Jesus chega no final da história. Mas quem dá o ponto final é só Deus. Jesus vem para colocar uma vírgula. Chega no final para trazer aquele homem de novo para o começo da história. Porque o único que pode colocar o ponto final na vida de alguém é Jesus. Jesus chega naquele ambiente triste. Se você puder acompanhar comigo, e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco. Interessante é que fala, e saindo ele do barco, ele quem? Jesus. Não sei se os discípulos saíram, mas a Bíblia enfatiza que ele saiu do barco. Imagine quando Jesus sai do barco, irmão, sai um homem peladão, rangendo os dentes, babando igual um cachorro. Confesso para vocês, irmãos, eu não sei se eu também sairia do barco, não. Jesus sai do barco. E muitas das vezes, irmãos, o barco para Cristo foi o púlpito de Cristo. Jesus pregava no barco. Só que nesse momento da história ele teve que descer do barco. Porque é muito confortável, pastor, eu estar aqui em cima pregando. Só que nem sempre se faz necessário eu estar aqui no barco. Eu tenho que descer do barco também. Tem muitas vidas aí fora precisando. A gente tem que fazer o ID aí fora também. Porque pregar no barco é confortável demais. É gostoso demais pregar no púlpito. Jesus desce do barco. E logo em seguida, irmãos, um homem com espírito imundo. Ele morava lá, ele sai do sepulcro. Faça um paralelo com João 11. Porque o simples fato de Jesus pisar em Gadara automaticamente. Ninguém anunciou, olha, Jesus vai chegar aqui. Não tinha um WhatsApp, Jesus está vindo para cá, ninguém sabia. Mas a presença, quando Jesus desce do barco, automaticamente, ele sai dos sepulcros. Comparando com João 11, Lázaro também estava no sepulcro. Só que para Lázaro sair de dentro do sepulcro, Jesus falou, retire a pedra. Deu uma ordenança. Teve o barulho de pedra rolando, vamos arrastar pedra. Lázaro, sai para fora. Jesus deu uma ordem em João 11, e aqui não. Então talvez, irmãos, você talvez não está ouvindo barulho, não tem perspectiva de nada. Acha que Deus não está falando, mas a presença dele, simplesmente só o fato da presença dele, o milagre vai ter que acontecer, irmãos. Aleluia. Aleluia. O endemoniado sai dos sepulcros. No verso de número 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. E o interessante é que não eram os demônios que os prendiam ali. Era a própria população de Gadara que prendia aquele homem ali. E a força era tanta que ele estourava. Mas a própria população colocou ele lá e aprisionava ele lá, para que ele ficasse preso ali. E a população de Gadara não estava preocupada com a situação daquele homem. Talvez a gente pode até pensar, poxa, não, irmãos. No finalzinho, foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Você só amansa boi, bicho. Um ser humano você acalma. Que colocaram ele ali, prenderam ele ali,
Por quê, irmãos? Porque é mais fácil, pastor, você aprisionar, você deixar de lado, do que você tentar resolver o problema. Aleluia. É mais fácil você, às vezes, colocar um filho num celular mexendo numa rede social do que tentar resolver o problema. É mais fácil você não conversar com o seu esposo, com a sua esposa, tentar resolver o problema e deixar de lado. Eles não estavam preocupados com aquele homem, tanto que, quando ele foi liberto, quem viu foi falar para as pessoas o que tinha acontecido, mas não foi falar do milagre que tinha acontecido, foi falar dos porcos que tinham caído no mar. Quando dinheiro, quando riqueza foi mais importante do que uma alma, irmãos, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada. Verso de número 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros. E andava sempre de dia e de noite. E aqui eu aprendo uma coisa. Que quando a gente não descansa, a gente também se endemonizamos. Porque quem toca, quem conhece um pouquinho de música, sabe que pausa também é música. Senão você atropela. Andava sempre de dia e de noite. Tem pessoa que não para. Tenta resolver tudo. Ai meu Deus, tem que fazer isso. Ai meu Deus. A pessoa ansiosa. A pessoa não para, a pessoa trabalha. A pessoa 24 horas bitolado e não descansa. E ele não descansava, ficava atormentado de dia e de noite. Pausa também é música, irmãos. Respira, porque até Deus também descansou. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia fala que o endemoniado clamou com grande voz: que tem eu, filho de Davi? E o adorou também. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, reconhecendo a autoridade de Cristo. Reconhecendo a autoridade. Infelizmente tem crente, irmãos, na igreja que está pior que demônios. Que não adora, não consegue adorar, não consegue reconhecer a autoridade de Cristo. E dentro desse texto a gente consegue tirar muitas lições. Porque aparentemente parece ser um texto que reflete só sobre Jesus ter autoridade sobre demônios. Mas se fosse só isso, 3, 4 versículos já seria o suficiente para mostrar que Jesus tem poder. Mas a história continua. E aquele homem que está possesso com uma legião, irmãos, uma legião de demônios, ele está possesso ali por vários. No verso 10, rogo muito que os não enviasse para fora daquela província. Eles não queriam sair dali, porque aquele ambiente pecaminoso agradava demais ali eles. Aquele ambiente agradava e os demônios não queriam sair dali daquela localização, de Gadara. E andavam ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E aqui eu fico meio encucado também com o texto. Por que Jesus mandou para os porcos? Jesus poderia simplesmente dar uma ordem: você está liberto e pronto. Você está curado. Mas não. Os demônios falaram: manda para aquele porcos ali, a gente quer ir para ali. E Jesus manda para os porcos. E aqui eu entendo uma coisa muito importante, irmãos, muito interessante. Se Jesus não manda para os porcos, não daria para saber o tamanho do livramento que ele teve. Vou dar um exemplo. Um exemplo do meu pai. Meu pai está firme na fé, se batizou, não era evangélico, está fazendo a obra firmemente. E aconteceu um pouco antes dele se converter, um acidente com ele final do ano passado, ele de moto, voltando de Bertioga. Ele com a esposa dele, de regata, bermuda, de moto, vindo. Um carro deu uma fechada nele, irmãos. Falou para mim que estava uns 80 por hora, 80 a 100 por hora de moto. E ele colide com a moto. E ele voa por cima da moto. Ele cai no chão. Ele lembra pouco que ele tenta levantar e não consegue porque está todo travado ali. O rapaz que o fechou meio que desce, meio que xinga e tal, e foge sem prestar socorro. Os motoqueiros que passam tentam ir atrás para
não prestou socorro, enfim. E aí ele vai para o hospital, irmãos, e milagrosamente, ele levou uns pontinhos só na mão, ficou mais por observação de regata, bermuda, não, raladinho de bicicleta quando você cai. Deus poderia ter dado um livramento para ele, sem que ele percebesse. Só que por que Deus fez aquilo? Senão ele não reconheceria o tamanho do livramento. Por que Deus mandou para os porcos? Para que todos pudessem ver qual foi o tamanho do livramento. O livramento, irmão, foi tão grande. O que o porco menos gosta de fazer? Água. Começou tudo a pular, Giovanni. Para dentro da água. Aleluia, Deus é lindo, irmãos. Tem um pouquinho de paciência que a gente vai chegar no arrependimento, irmãos. Só que antes disso eu tenho que levar vocês para essa história que aparentemente não existia um arrependimento. Porque aquele homem, pastor, igreja, irmãos, não orou para Deus para que Deus fosse visitar ele lá em Gadara. Não se arrependeu para que ele fosse lá. A graça de Cristo foi alcançar ele mesmo sem ele ter orado, mesmo sem ele ter pedido. No verso de número 15, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado. Jesus libertou aquele endemoniado, irmãos. Ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. E olha que lindo, ele estava o que, irmãos? Assentado. Aleluia. Será que você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Outra hora ele estava andando de dia e de noite. No versículo de número 15, ele está assentado. E ele está vestido. Quem o vestiu? Ora, se só quem desceu do barco foi Jesus, Jesus o vestiu. Porque o inimigo quer que todo mundo veja as marcas, as cicatrizes que você leva, o seu passado te condenando. Mas nessa noite, irmãos, Jesus ele te cobre, para que ninguém mais veja as cicatrizes do passado na sua vida. Arabacébria. Jesus o veste. Ele está em perfeito juízo. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que tinha acontecido endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E aí a população falou: ei, pode ir embora, está dando muito prejuízo para Gadara. Que isso? Está matando todos os porcos aqui, que bagunça é essa? Pode ir embora, pode ir embora. E o interessante é que Jesus acata também. Porque a missão de Jesus simplesmente foi lá para libertar aquele homem. Sem ter orado por aquilo. Porque a graça de Deus foi alcançar a vida daquele homem. E aí, todo mundo começou a expulsar Cristo. Verso de número 18. Entrando ele no barco, rogaram-lhe que estava endemoniado que o deixasse estar com ele. E aí o que estava endemoniado, que não estava mais, estava liberto, falou: Jesus, deixa eu ir com você, eu quero estar com você. Falei para vocês se atentarem no verso 19. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Irmãos, os demônios falaram para Jesus: Jesus, a gente quer ir para os porcos. Jesus colocou nos porcos. A população de Gadara não queria Cristo ali. Jesus, vou sair então. Porque Jesus ele só fica onde ele é bem recebido, irmãos, onde ele é bem-vindo. E eu sei que ele está aqui porque aqui é um lugar que ele é muito bem recebido. Aleluia. Só que quando o endemoniado, que não era mais endemoniado, foi falar para Cristo, que queria o seguir, Jesus falou: não, vai para a tua casa. Irmãos, em outras palavras, e aqui eu entro na mensagem,
Jesus estava falando assim: olha, você precisa voltar para sua casa e se arrepender. Aleluia. Você precisa voltar para casa e mostrar que você mudou. Porque, irmãos, ninguém se arrepende do futuro, concordam comigo? Você só arrepende de alguma coisa que você fez de errado. Por que Deus não se arrepende? Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende porque Ele não erra. Aleluia. Como Ele vai se arrepender de uma coisa que Ele não fez de errado? Então Deus estava falando para ele: ei, para mim fazer um milagre muitas das vezes não precisa de arrependimento. Nossa, sério? Me dá um exemplo na Bíblia? Dou sim. 10 leprosos. Jesus cura os 10. Quanto se arrepende? Só um. Aleluia, irmãos. Então muitas das pessoas têm encontro com Cristo. Só que para você ter ministério, para você ter história para contar com Jesus, você tem que se arrepender. O arrependimento é a base do ministério. Aqui eu entendo que o arrependimento, sem arrependimento, não existe ministério. Por quê? Porque ele estava liberto. Mas Cristo não deixou que ele seguisse. A base do ministério, irmãos, a base da caminhada com Cristo, é o arrependimento. Como que eu sei que ele se arrependeu, irmãos? Ora, versículo número 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus fez. Ora, ele estava ali anunciando, falando de Cristo. Por quê? Porque falar que se arrepende, irmãos, é fácil. Agora, como que eu sei que uma pessoa se arrependeu verdadeiramente? Com as atitudes. Ora, como que eu sei que Pedro se arrependeu de ter negado Cristo 3 vezes? Em Atos 2. Quando aconteceu que o Espírito Santo desceu, que todos foram cheios e tomados pela presença de Deus. Aquele mesmo homem que negou Cristo 3 vezes, quando todo mundo, muitas pessoas estão falando: ei, está acontecendo aí um monte de bêbado? Ele se encorajou e falou: não, aqui não tem nem o bêbado não. Aqui é a presença de Deus. Como que eu sei que ele se arrependeu? As atitudes. Não estava mais com medo de anunciar o evangelho. Como que eu sei que Jacó se arrependeu? Ora, Jacó pegou a primogenitura do irmão. Pegou a primogenitura, depois aconteceu tudo, vou adiantando a história para chegar no fim. Ele enriquece, vai para a casa de Labão. E ali ele conversa com Deus, que ele queria voltar, ter uma comunicação com o irmão dele, Esaú. E no final da história, ele tem um encontro com Esaú, após o anjo do Senhor ferir ele na coxa. Ele tem um encontro com Esaú. E ali ele vem com aquele monte de presente. Com medo um pouco de Esaú matar ele, mas trazendo aqueles presentes. E ele oferece aqueles presentes para Esaú. Esaú meio que: não, eu estou bem, pode ficar contigo. Mas Jacó insiste: não, eu preciso. Como que eu sei que Jacó se arrependeu? Ora, as atitudes de Jacó. Porque falar do arrependimento, eu me arrependo, e começar a cometer de novo os erros, é fácil. O arrependimento vem pela mudança de vida. Ora, como que eu sei que Zaqueu se arrependeu? Quando ele fala para Cristo que foi na casa dele, ele fala: ó, quem eu roubei, eu vou dar 2 vezes mais. Porque o arrependimento, irmãos, tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança de vida. A mensagem que eu trago, irmãos, é rápida, curta, mas eficaz, e é essa. Amém? Vem, Larissa. Que os irmãos fiquem com essa mensagem no coração, irmãos. Que Cristo foi lá ao encontro do endemoniado, o libertou, não permitiu seguir, porque ainda faltava o arrependimento. Que nesta noite, eu e você venha se arrepender
voltar para casa também, irmãos, porque o ministério, o primeiro ministério é dentro de casa, é com a minha esposa. O ministério começa em casa. Amém? Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé para estar adorando o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, se faz presente aqui neste lugar. E eu estou muito feliz em estar aqui com os irmãos nessa noite. Então adore ao Senhor com todo o seu coração. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Às vezes este pode ser o nosso último culto. Então entregue o que você tem de melhor para Ele. Amém? Aleluia. E faça desse louvor a tua adoração e a tua oração nessa noite. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Eu não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Sim, Senhor. Aleluia. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe
apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Se você é livre, diga isso. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reinar o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia! Glória ao teu santo nome, Jesus. Adora Ele com as suas palmas essa noite.